Graça e paz, amados. Amém. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nesse início de noite, final de tarde. E hoje à noite eu gostaria de meditar com os amados irmãos sobre esse tema: viva sempre alegre. Viva sempre alegre. Interessante também, amados, que através dos anos da história da igreja do Senhor Jesus, uma das características que a gente percebe é que os hinos que até hoje nós cantamos nas nossas igrejas nasceram de um coração em profunda tristeza, angústia e incerteza, como esse que nós cantamos agora, né? E sempre quando inicia o ano, nós iniciamos alegres, porque muitos estão voltando da praia, né, irmã Carla? A irmã Carla passou ali falando que nem queria voltar, né? E a gente, quando vai para a praia, realmente, né, fica pedindo a Deus, né? Olha lá, a irmã Áurea até sorri, né? Como é bom, né? Ainda temos alguns irmãos ainda em férias, viajando. E nós começamos o ano, como também eu e a minha família, no Natal, virada de ano, festando, comendo pudim, né? E aquelas comidas gostosas, que depois, no decorrer do ano, a gente também vai, esforça na academia e na caminhada, né? Para eliminar os excessos, né? Mas depois, com o passar do tempo, as pernas vão ficando pesadas, vêm as lutas, os problemas, e aí muitas vezes, quando chega lá para o meio, final do ano, a gente não tem a mesma alegria, já fica contando, né, a hora de sair de férias novamente, né? Alguns ainda vão viajar, né, Jaque? Né, Tiago com a irmã Jaque ainda vai viajar. O Toninho com a irmã Magda estão viajando, né? Mas uma coisa nós sabemos, amado, o desejo de Deus é que nós vivamos sempre alegre. O desejo de Deus, o propósito de Deus é que nós vivamos sempre alegre. É fácil, não é? É desafiador para você? Para mim também é. Para todos nós é viver sempre alegre. Mas nós gostaríamos de meditar sobre isso hoje à noite. Mas nós também, amado, não podemos esquecer. Talvez você que está aqui conosco nesta noite, que ainda não tem confessado a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a alegria é fruto, é resultado do Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito Santo do Senhor está disponível para todos nós. Mas nós só o recebemos quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, ter boa vontade já conta bastante. Já é um ponto positivo. Mas nós precisamos de alguém que nos ajude a permanecer alegre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito é alegria. E aí ele começa a falar, né, de outras facetas do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Mas como eu disse, ele só começa a agir verdadeiramente na nossa vida quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. É impossível você receber e ter na sua vida o Espírito Santo sem antes ter confessado o nome de Jesus. Não tem como.
É assim que Deus deixou e é dessa maneira que as coisas funcionam. Eu quero, nessa noite, olhar para um texto bem conhecido da palavra, do ponto de vista daquilo que os teólogos chamam de remanescente fiel. Na história da igreja, amado, sempre houve um remanescente fiel. Aquelas pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor e à sua palavra, independente de circunstância, independente de situações, mas que permaneceram firmes na presença do Senhor. Certo que esse texto que nós queremos ler hoje à noite, ele está falando de um testemunho, de algo que já aconteceu. Mas eu quero olhar para esse mesmo texto do ponto de vista desse remanescente fiel, desse povo que permaneceu fiel ao Senhor, que não desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas que perseverou servindo ao Senhor. Muitas vezes, amado, nós queremos viver alegre, quem não gosta, né? Desse momento de alegria na sua casa, na sua família. Momentos de alegria a gente gostaria que fosse permanente, fosse eterno, que nunca acabasse. Mas não é assim, a vida não é assim. E eu quero, nesta noite, convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 126. Eu quero olhar do ponto de vista dos remanescentes fiel. Esse Salmo 126, ele é chamado de Salmo, um dos salmos chamado Salmo dos Peregrinos. É interessante, amado, quando alguém deu esse título para o Salmo 126, e essa série de salmo que antecede e também precede o Salmo de número 126, eles são conhecidos como Salmo dos Peregrinos. E é interessante, como eu disse, pensar nessa palavra, porque quando nós pensamos nessa palavra, ela nos lembra que eu e você também somos peregrinos aqui na terra. Aqui na terra nós somos peregrinos, nós estamos de passagem por essa terra. Alguns já passaram mais de 60 anos, entrando na casa dos 65 como eu. Outros estão começando agora, nascendo agora. Uns estão mais perto do fim, outros estão mais próximos do começo, outros estão na metade. Mas ninguém pode determinar em que altura você está. Porque de repente o final pode estar bem mais perto do que você imagina. É o Salmo do Peregrino, para lembrar a cada um de nós que aqui na terra nós somos peregrinos. Esse ano já vai fazer 23 anos que eu estou aqui com os irmãos. Parece que cheguei aqui ontem. Parece que ontem eu cheguei aqui, né, vendo algumas pessoas da nossa igreja que hoje são papai, são mamãe, e jogava bola na rua, né, eram moleques, né, eram crianças, alguns já cabeça branca, para lembrar, como disse aqui a palavra do Senhor, esse salmo é o salmo do peregrino, para lembrar a Israel, para lembrar a mim e a você, que nós somos peregrinos, e que nessa nossa peregrinação, há dias maus, há dias bons, há dias que nós gostaríamos que não terminasse, e há dias que a gente gostaria que nem existisse. Há dias que nós vamos sorrir, há dias que nós vamos chorar, há dias que nós vamos celebrar, há dias que nós vamos entristecer por uma derrota, há dias de celebrar por uma vitória, por uma bênção alcançada, há dias que nós vamos ter que andar pelo vale da sombra da morte. Essa é a nossa realidade. Mas a vontade de Deus é que eu e você vivamos sempre alegre.
Vamos então ao Salmo de número 126. Eu vou ler na NVI, Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero olhar para esse salmo, amado, como eu disse, ele foi escrito depois que eles voltaram do cativeiro na Babilônia. Mas esse salmo também, nós poderíamos lê-lo e interpretá-lo quando Israel ainda estava no cativeiro da Babilônia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Éfesos, à igreja de Éfeso, ele diz: alegrem-se, alegre-se sempre. Novamente eu digo, alegre-se. O autor de Provérbios 15, verso de número 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Eu quero ler um texto da palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 36, verso de número 21 em diante. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem, em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, ou rei do Irã, hoje, né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e o pusesse por escrito nestes termos: assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês permanecer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Agora, amado, esse texto está falando de 70 anos, depois que passou a profecia de Jeremias. Israel estava lá ainda no cativeiro na Babilônia. Mas o Senhor ainda continuava a falar com Israel. As últimas palavras de Jeremias, como nós pensamos domingo passado, conforme Jeremias capítulo 29, verso 5 e o verso 6, a palavra de Deus para Israel era: edificai, plantai, casai, deem-se em casamento e tenham filhos. Esta era a palavra de Deus para Israel. Que Israel, quando fosse ali para a Babilônia, não desanimassem, mas que continuassem animados, porque o Senhor estaria com eles durante o cativeiro.
E quando nós falamos domingo passado, amado, muitas vezes nós vemos hoje pessoas desanimadas com casamento, pessoas desanimadas em ter filho. Então essa palavra de Jeremias para Israel é que eles não olhassem para a circunstância, mas que permanecessem olhando para o Senhor. No decorrer da vida, amado, é comum, quando a gente começa a nossa vida, a gente começa a construir alguma coisa, algum projeto na nossa vida, nós começamos animados. Eu vejo, amado, quando alguém passa no vestibular, é um ânimo, uma celebração. Mas de repente esse ânimo, ele vai dando lugar a um desânimo. Por causa das lutas, das adversidades, das oposições, dos tempos maus que ele começa a enfrentar. É assim no nosso casamento, quando nós casamos, nós temos até lua de mel. A festa mais marcante da nossa vida é o dia do nosso casamento. Mas de repente a pessoa, ela não está mais animada como antes. Pessoas que hoje, amado, não têm mais aquela frustração por causa de exemplos, quem sabe, na sua própria família, estão desanimadas em casar. Veja bem, amado, a palavra de Deus, quando o Senhor levanta o profeta Jeremias para encorajar Israel. Israel, vocês vão para o exílio na Babilônia, edifique casa, edifique, plante o alimento para vocês se alimentarem, casem e deem seus filhos a casamento, tenham filhos. Deus sabia e Deus sabe, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração, que nós somos, amados, fadados a um dia estar lá em cima, outro dia estar lá embaixo. Um dia nós estamos super animados, outro dia nós estamos desanimados. Há um dia que nós acreditamos que tudo vai dar certo, mas tem dia, parece que a gente não acredita em nada. Deus estava trazendo essa palavra para Jeremias. E eu disse para os irmãos que nós iríamos olhar para o Salmo de número 126. E a palavra de Deus era para que eles não desanimassem de ali na Babilônia, de orar, de trabalhar, de casar, de ter filho. Eu fico imaginando, amado, que graças a Deus sempre houve esse remanescente fiel. Quando nós olhamos para pessoas que Deus usou para reconstruir Jerusalém, pessoas que Deus usou para levantar o templo em Jerusalém, pessoas que Deus usou para construir os muros de Jerusalém. Aonde essas pessoas nasceram? Nasceram na Babilônia, nasceram no cativeiro, nasceram diante de oposição, nasceram em dias maus, nasceram em dias de dificuldade. Porque, amado, porque sempre houve um remanescente fiel, fiel ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, que não se abate diante da oposição, que não se abate diante da dificuldade, que não se abate diante das lutas, dos problemas, das enfermidades. Porque a vontade de Deus, amado, para mim e para você, é que nós vivamos sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos. Quem é o homem que escreve essas palavras? Um homem que vivia dias maravilhosos nos seus dias.
Um homem que vivia um momento de gozo, de celebração, de vitória. Não, amado, era um homem encarcerado por causa do nome de Jesus, que permaneceu mesmo em prisão, mas a sua alegria não foi retirada. Não permita, meu Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, que as lutas, que o inimigo da sua alma e da minha alma tire a alegria da sua salvação. Não permita, meu amado. Não permita, não dê lugar ao inimigo da nossa alma. Como eu disse, amado, homens como Neemias, nasceu no cativeiro. Talvez os pais de Neemias, talvez os pais de Esdras, talvez os pais de Zorobabel, poderiam estar lá no exílio da Babilônia e tomado a decisão: não vamos ter filhos. Mas graças a Deus, amado, que lá no cativeiro da Babilônia, teve um homem e uma mulher que pertencia ao grupo do remanescente fiel. E Neemias nasce no exílio. Neemias nasce em outro país, num país estrangeiro, longe de casa, cujos pais escravizados. Mas graças a Deus pelos pais de Neemias. Graças a Deus pelos pais de Esdras. Graças a Deus pelo pai de Zorobabel, que permaneceu firme na presença do Senhor. Não deixe, amado, que a qualquer problema, qualquer luta que você venha atravessar esse ano de 2026, venha tirar você da presença do Senhor. Venha tirar a alegria da sua salvação. Não permita. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Não fique parado tempo demais, olhando para os problemas que você tem. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Não permita que os problemas, que as lutas venham te desanimar. Veja bem, amado, esse texto de 2 Crônicas que nós lemos. 2 Crônicas, capítulo 36. Deus agora tem Neemias, Deus tem Esdras, Deus tem Zorobabel. Mas nem Neemias, nem Esdras e nem Zorobabel tinha o recurso para construir novamente Jerusalém, o templo e o muro. Mas Deus tem todas as coisas que eu e você precisamos. Talvez você não tenha o recurso. Talvez você não tenha, você só tem boa vontade. Como eu disse no início, boa vontade já conta muito. Uma vez, estava lembrando aqui, eu estava conversando com um caseiro. O caseiro, ele cuidava de uma propriedade. E tinha também um rio que passava no fundo da propriedade. E esse caseiro, ele estava reclamando, porque o que ele ganhava era muito pouco. Aí eu comecei a conversar com ele. Olha, você mora aqui na roça.
Aí falei assim, plante mandioca. Se o salário não está dando, plante mandioca. Vai ajudar na despesa da casa. Aí ele disse para mim, pastor, não adianta plantar mandioca aqui não, que o tatu come tudo. Aí eu falei, plante milho. Pastor, as gralhas e os papagaios, não vai deixar essas coisas dar certo não. Aí falei para ele, cria galinha. Aí ele falou assim, pastor, raposa e cateto come tudo. Aí falei para ele, vai pescar, quando tiver uma folguinha, vai pescar. Ele falou, esse rio não dá peixe não, pastor, esse rio mal dá piranha. Eu falei, tá difícil mesmo. Amado, o desânimo é uma praga na vida do ser humano. É uma tristeza. Quando nós deixamos o desânimo tomar conta do nosso coração. Você pode apontar para ele N oportunidade, N possibilidade. Ele sempre vai encontrar alguma coisa, uma dificuldade. Sempre ele vai encontrar algo que justifica o seu desânimo. Não permita, meu amado, que o desânimo tome conta do seu coração. Neemias foi designado pelo Senhor para voltar e construir a cidade de Jerusalém. Esdras foi incumbido pelo Senhor para edificar a casa ao Senhor. Zorobabel foi também designado para ajudar Neemias, Esdras naquele projeto. Eles não tinham nada. Eles eram escravos, mas Deus já estava providenciando o que eles precisavam. 2 Crônicas 36, 23. O que o rei de Irã, aqui está falando o rei da Pérsia, né? Mas a Pérsia hoje é o Irã, e os irmãos sabem o que está acontecendo lá. O rei do Irã, que era Ciro, ele disse, o Senhor me encarregou de edificar uma casa ao Senhor. Muitas vezes você pode não ter o recurso, mas nós servimos ao Deus que tem todo o recurso. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é o dono. Salmo 24, 1. Do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude. Todo o recurso que nós precisamos está no Senhor. Mas o desânimo, muitas vezes, amado, pode tomar conta do nosso coração. Olha só o verso de número 4. O remanescente fiel fazia uma oração ao Senhor. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito do ribeiro no deserto. Algumas versões bíblicas, ele usa a palavra correntes do sul. Outras versões usam a palavra Negueb. Negueb era um rio ao sul de Judá. Na época de seca, era seca. Mas assim que começava a chover, o Negueb voltava a correr água no Negueb. E aquelas águas que caíam, que vinham do Negueb, abastecia as cidades de Judá. E novamente, amado, aquilo que era improdutivo, pela ação da água, da chuva, voltava a produzir. Alguns irmãos estavam lá no exílio da Babilônia e diziam, Senhor, assim como o Senhor restaura o leito do Negueb, assim como o Senhor enche de água o ribeiro do sul, também restaura a minha vida.
restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura a minha vida. O remanescente fiel. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, lá no Salmo de número 137. De um lado nós temos o remanescente fiel. E do outro lado nós temos aquilo que o Salmo está escrito no Salmo de número 137. Quando eles estavam lá na Babilônia, as pessoas vinham e pediam para eles: cantem para nós aqueles hinos que você cantou domingo à noite na igreja. Quantas pessoas, amados, muitas vezes estão, e elas sabem, até aquela pessoa que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes ela está esperando a manifestação do Filho de Deus, esperando a manifestação de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. E lá eles estavam pedindo para eles: cantem aqueles hinos que vocês cantam na igreja domingo. Ah, eu só posso cantar aqueles hinos que a gente canta domingo na igreja no domingo. Mas o que você está cantando durante a semana? O que você está cantando durante a semana? Aquelas pessoas estavam lá, escravizadas também na Babilônia, e pediam para eles: cantem, cantem, porque você não canta aqui na sala de aula? Porque você não canta na sua casa? Porque você não canta quando está junto com seus amigos? Porque você não canta quando você está no seu trabalho? E eles diziam: como nós vamos cantar? Como nós vamos cantar? Em outras palavras, né? Por que razão nós iríamos cantar? Vocês não têm motivo para cantar, nós também não temos motivo para cantar. Como, amado, que um crente não tem motivo para cantar? Mas tem dia, parece que você não tem motivo, não acha motivo para cantar. Mas infelizmente acha motivo para reclamar. Acha motivo para não vir na igreja. Acha motivo enfim, amado, para deixar coisa que não deveria deixar e alimentar coisa que você não deveria alimentar. E aí, amado, a Bíblia diz que eles penduraram a harpa. Há um ditado no Brasil, que você talvez já ouviu dizer: alguém pendurou a chuteira. Eu creio que pendurar a chuteira vem dessa expressão bíblica, pendurar a harpa. Quando algo não tem mais utilidade, você aposenta. Quando algo não tem mais valor, significado para você, você deixa em qualquer lugar e até esquece o lugar aonde deixou. Eles penduraram a harpa, porque não havia mais motivo, segundo eles, para cantar. Não havia mais motivo para celebrar ao Senhor com alegria. E assim, a Bíblia continua a descrever, né? E aí você vai perceber, amado irmão, a coisa tornou muito mais grave do que simplesmente um povo desanimado. Eles tornaram pessoas amarguradas. Eu quero dizer para você,
meu amado irmão, minha amada irmã, não permita, não deixe que os dissabores da vida tragam amargura para a sua alma. Além de ficar desanimado, eles ficaram rancorosos, vingativos, amargurados. Muitas vezes, amado, o desânimo leva você a alimentar ressentimento, amargura, tristeza no seu coração. É verdade, amado, que eu e você estamos propensos a passar dissabores na vida. Quanto dissabor você já teve na vida? Mas eu e você, amado, não podemos permitir que os dissabores da vida tragam amargura para a sua alma. Provérbios 15, 13, eu li a primeira parte, onde a primeira parte de Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas a segunda parte de Provérbios 15, 13 diz que a tristeza do coração abate o espírito. Se o coração alegre aformoseia o rosto, o espírito abatido, o espírito desanimado, o espírito que alimenta a amargura e ressentimento, também é perceptível. E muitas vezes, amado, a gente pode ver estampado na fisionomia a amargura da alma da pessoa. Olhe para o semblante de algumas pessoas que já foram contaminadas pela amargura. Elas são ressentidas, amarguradas, azedas, desagradáveis. Não permita, amado, que os dissabores da vida, se você não teve dissabor em 2025, talvez em 2026 você possa ter. E não fique surpreso se algum dissabor você tiver. Mas não deixe, amado, que os dissabores da vida tragam amargura para a sua alma. Amargura, ressentimento. Eu falei, amado, veja em que estado algumas pessoas ficaram lá na Babilônia. Salmo de número 137, verso de número 7 ao verso de número 9. Olha só, Salmo 137, verso de número 7 ao verso de número 9. Contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Oração de crente, pedindo vingança do Senhor sobre seus inimigos. Por causa da amargura da alma, eles se tornaram amargurados, ressentidos, mas graças a Deus que não foram todos. Mas havia aquele grupo chamado de remanescente fiel. Remanescente fiel, que permaneceu fiel ao Senhor, que não se entregou, amado, ao desânimo, que não se entregou ao ressentimento, à amargura da alma. Esse grupo de irmãos estava pedindo ao Senhor, para que o Senhor não esquecesse dos edomitas. Os edomitas
eram ferrenhos inimigos de Judá. E quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói Jerusalém, os edomitas comemoraram a derrota dos judeus. Aí, agora, lá no exílio da Babilônia, os crentes, ao invés de orar pelo povo edomita, não, estava se dizendo: Senhor, o dia que o Senhor visitar Israel, não esqueça também de visitar Edom. E o que eles desejavam para o povo edomita? Coloca para mim novamente aí, irmã, ou irmão que está aí na retaguarda. Coloca aí Salmo 137, verso de número 8. Se você puder nos ajudar. Vai? Dá para sair? Se não dá, olha aí na sua Bíblia. Né? Olha o que eles pediram para Deus fazer com os edomitas. Né? Verso de número 8. Verso de número 7 ainda. Né? Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasai-a, arrasai-a. Os irmãos, um grupo de irmãos na Babilônia, começaram a pedir vingança. Senhor, vinga esse povo, que no dia em que o mal veio sobre nós, eles celebraram, por causa do coração cheio de amargura. Um coração amargurado, um coração ressentido é um coração ingrato. E quando ela ora pedindo vingança. Os irmãos viram uma certa ocasião, eu confesso que no primeiro instante, quando eu ouvi esse louvor, eu até embarquei junto com a irmã Dazinha na mensagem desse louvor. Depois que eu fui entender, mas eu posso imaginar que muitos irmãos lá na Babilônia, quando eles cantavam louvor, cantava: minha vitória tem sabor de mel. Você que me viu na prova e não me ajudou e não sei o que mais lá, você vê lá a vingança. Eles estavam, amado, por causa da amargura da alma, pedindo: Deus, quando o Senhor me visitar para me abençoar, visita eles. E aí o mais terrível, amado, é quando eles pediam para o Senhor também não esquecer da Babilônia. Dizer, né? Aí olha, Salmo de número 137, verso de número 8. E o verso de número 9. Olha só. Ó cidade de Babilônia, você está destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você me fez. Feliz aquele que pegar seus filhos e despedaçar contra a pedra. O irmão consegue olhar a amargura que estava no coração dessas pessoas? Hoje, amado, nós vivemos um tempo em que as pessoas, muitas vezes você fala: meu Deus, isso é um crente falando. Meu Deus, isso é um pastor falando. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Amado, não permita que os dissabores da vida tragam a amargura para a sua alma. Que envenene a sua alma. Muitas vezes, amado, nós podemos ser envenenados, deixar a nossa alma envenenada. Uma alma desanimada,
Uns oravam, né? Outros reclamavam, né? Uns pediam a bênção do Senhor, outros oravam, amado, pedindo a vingança contra os seus inimigos. Uns diziam: cantem para nós os seus hinos que vocês cantam. Quando a gente está aqui na igreja, e a gente canta junto com nossos irmãos do louvor, grande é o Senhor. Como é maravilhoso cantar todo mundo junto, né? Como é bom cantar todo mundo junto, né? Aqui na igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. De sabores, talvez você possa estar passando hoje por coisas que causam dissabores à sua alma, mas não deixe isso envenenar a sua alma. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. Há momentos, amado, que é verdade, que eu e você vamos estar igual. O povo lá, aquele grupo de irmãos na Babilônia, sem motivo para cantar, sem motivo para celebrar. É verdade. Mas nesse momento, amado, como diz o salmista no Salmo de número 121, eleve os seus olhos para o Senhor. Eleve os seus olhos para os montes, porque do alto vem o seu socorro. Porque do alto vem a motivação para o seu coração se alegrar. Tempo de semear e esperar. O desanimado não semeia. O indiferente não semeia. O animado, pelo contrário. Uns sentaram e choraram, outros permaneceram, mesmo que em lágrimas, semeando, pois acreditavam que o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você terá dias de trevas em 2026. Mas aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A tristeza pode vir, a noite pode vir. A noite na minha vida, na sua vida, pode ser o desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, no casamento. Mas nunca devemos esquecer, amados, que o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Eu sei que a alegria vem pela manhã, porque eu sei em quem tenho crido. Porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. 70 anos. Talvez alguns irmãos não voltaram para Jerusalém. Mas com certeza, amado, até aquelas pessoas que sabiam que não iam voltar para Jerusalém, eles permaneceram firmes no Senhor, porque eles sabiam, se eu não voltar para Jerusalém, mas meus filhos e meus netos vão voltar. Então muitas vezes eu não faço mais por mim mesmo, mas eu faço também por aqueles que eu amo. Lute por aqueles que você ama. Amado, lute por aqueles que você ama. Você ama a sua família? Lute pela sua família. Você ama seus filhos? Lute pelos seus filhos. Você ama seus netos?
Lute pelos seus netos. Talvez algumas coisas que nós pedimos, nós não pensamos mais em nós mesmos. Há muita coisa, amado, que eu estou fazendo hoje, que eu não penso mais em mim mesmo. Mas eu penso nos meus filhos. Mas eu penso nos meus netos. E alguns irmãos que permaneceram firmes no Senhor, lá no cativeiro da Babilônia, eles sabiam que não iam voltar. Mas fosse enterrados na Babilônia ou em Judá, era apenas o meu corpo mortal. Porque nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode me separar. 70 anos, nosso desafio, amado irmão, é esse. Na vida, um dos nossos desafios é esse. Se algo dá certo, nos joga para cima. Se algo dá errado, nos joga para baixo. E há pessoas que vivem a vida eternamente numa gangorra. Quando ela está alegre, é porque alguma coisa deu certo na vida dela. Mas de repente, quando você vê aquela cara azeda, já sei, alguma coisa deu errado. Porque a vida dela é uma gangorra. Lucas, capítulo 10, nos conta uma história. Jesus manda os discípulos, 70 discípulos são enviados. E aí, esses discípulos são enviados. Depois de algum tempo, eles retornam da viagem. E eles começam a relatar para Jesus o que aconteceu. Aí, eles ficaram assim tão empolgados. Lucas 10, verso 20, diz que eles falaram para Jesus: Jesus, até os demônios nos submetem. Sabe, amado, um dos problemas meu e seu é que nós gostamos de espetáculo. E por isso, amado, que muitas igrejas hoje não tem mais culto domingo. Elas têm espetáculo para ser entretenimento, para animar as pessoas. Aí ela recebe aquela palavra, né, de autoajuda, aquela palavra, né, que mais parece um treinador de time de futebol, de uma equipe, de uma empresa, para animar seus funcionários, para que a semana eles possam cumprir a meta. Assim também tem sido muitos crentes hoje. Aí eles falam para Jesus: Jesus, até os demônios nos submetem. Jesus olha para eles e fala: alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no céu. Não fique olhando para essas coisas. Mas nós gostamos de espetáculo, irmão. Quando algo acontece de bom, a gente está lá em cima. Quando alguma coisa dá errado, o desânimo toma conta do nosso coração. Você é uma pessoa dessa maneira? Você é uma pessoa dessa maneira? Jesus, em outra palavra, estava dizendo para eles: amado, foque no que realmente importa. Não fique aí maravilhado porque demônio submete. Não fique maravilhado com os atos tremendos e maravilhosos. Se alegrem antes, porém, acima de tudo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por isso nós devemos celebrar. E quando nós temos certeza, meu amado, que o nosso nome está escrito na vida,
Nada pode nos separar do amor de Deus, nem fome, nem miséria, nem doença, nem espada, nem cadeia, nem morte, nem enfermidade, nem perseguição, nem inimigo, nem nada pode nos separar quando eu sei verdadeiramente que a minha vida está firmada no Senhor. A minha vida está firmada em Cristo. Se eu, durante esse ano, eu não passar fome, glória a Deus. Se eu tiver que passar por doença, glória a Deus. Se eu tiver que passar por adversidade, eu vou passando dando glória a Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu posso ter problema nessa vida, mas nessa vida eu sou peregrino. No mundo tereis aflições. Muitas vezes a gente esquece isso. A gente acha que só vai ter vitória, só vai ter dias bons, só vai ter coisa boa. Não, amado, a coisa boa, a coisa ruim. Um dia chove, outro dia faz frio. Um dia chove muito, outro dia não chove nada. Um dia eu estou com a saúde maravilhosamente bem, mas amanhã só Deus sabe como eu poderia estar. Mas não importa, porque acima de tudo eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Estavam vivendo um sonho. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Aí o testemunho das nações, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Eles reconheciam, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Estar alegre, porque Deus fez. E permanecer quando não faz, ou parece que não está fazendo. Certo dia, um exército inimigo acampou ao redor de Jerusalém. 2 Reis, essa história está em 2 Reis capítulo 6. O moço, auxiliar do profeta Eliseu, levanta pela manhã. Quando esse moço levanta pela manhã, ele olha para o monte. A Bíblia diz que ele viu o exército inimigo acampado. Ele volta para dentro para falar para Eliseu o que ele tinha visto. O que ele viu desanimou ele. O que ele contemplou, ele ficou desanimado. Ele via só destruição. Muitas vezes, amado, parece que Deus não está fazendo nada. Você vai orar e parece que Deus não está ouvindo a oração. Mas quem disse para você que Deus não está ouvindo a oração? Mas para aquele moço, Deus não ouviu a oração de Eliseu. E ele volta então para Eliseu e fala: Eliseu, é o nosso fim. O exército inimigo está acampado ao redor da cidade. Eliseu, calmamente, 2 Reis, capítulo 6, verso de número 17, a Bíblia diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O mesmo Eliseu via a mesma coisa que o moço que o ajudava, que era auxiliar do profeta, viu. Ele também viu. Mas a reação do moço foi uma. A reação de Eliseu foi outra. Há pessoas, amado, que olha e atravessa para o problema que é igual ao
e permanece firme. Porque ela não olha para o problema, ela olha para aquele que está assentado acima de qualquer problema. O moço olha e vê aquilo como sinal de destruição. Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos do moço. Porque ele não consegue ver nada do que os problemas. Mas Eliseu podia olhar pela fé, que acima daquele exército inimigo havia alguém mais forte e poderoso do que aquele exército inimigo, e que ele não ia ficar olhando para o exército de problema que estava ao seu redor, mas ele olhava para o Senhor, autor e consumador da nossa salvação. Não fique olhando, amado, para os problemas que você possa estar vivendo. Olhe para aquele que está acima de todo problema e que pode ajudar você a resolver o que você está enfrentando ou o que você venha a enfrentar. Ageu, outro homem que nasceu no exílio da Babilônia, que ajudou Zorobabel, Neemias e também os nossos Esdras, o profeta Ageu, quando eles começaram a construir o templo em Jerusalém. Ageu capítulo 2, verso 9, Ageu dizia para Israel: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O primeiro templo foi construído por Salomão, e eles tinham orgulho daquele templo. Agora, empobrecidos, voltando do cativeiro, junto com Neemias, Esdras, Zorobabel, aquele homem de Deus, ele não olhava para aquilo que ele estava fazendo, eles olhavam para o Senhor. E ele tinha essa convicção: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Olhe com fé, amado, tudo que possa você enfrentar esse ano de 2026. E creia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele tinha essa convicção. E aí Ageu, talvez para combater o desânimo dos irmãos, daqueles que se opunham à obra, ele dizia, Ageu capítulo 2, verso 7, o Senhor falando pela boca do profeta Ageu: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Você está desanimado? Mas não deixe o desânimo. Você pode viver experiência esse ano que pode te levar ao desânimo? Pode, amado. Você sabe o que pode tirar a alegria da nossa salvação. E aí, no Salmo 24, verso 1, o salmista, ele olhando para o passado e olhando para o presente, ele faz um convite para Israel. Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, diante de tantas lutas, dificuldade, problema e oposição que nós já passamos, se o Senhor não estivesse conosco, onde nós estaríamos? Quando o desânimo bater no coração da esposa, pergunta para ela: meu bem, já tivemos tantos problemas na vida, mas até hoje nós não perecemos, e nós não vamos perecer, porque Deus está conosco. Quando o desânimo bater no coração do maridão, fale para ele: minha irmã, meu marido, quantas lutas já tivemos? E Deus não nos ajudou, e a gente não venceu. Por que você acha que agora nós vamos ser destruídos?
Esse era o convite de Israel, para Israel. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ora, diga a Israel, onde a gente estaria? Já muitos inimigos nos teriam destruído. Já muito nós não estaríamos mais aqui. Mas nós estamos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E esse mesmo Deus que nos ajudou até aqui, vai nos ajudar amanhã e até o final dos tempos. Porque eu sei em quem tenho crido. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você crê que Jesus está vivo? Fique em pé. Vou pedir para o Ministério de Louvor. Vamos cantar novamente porque Ele vive. Amém? Ele está vivo, amado. O Deus que tem nos sustentado em 2025 vai nos sustentar em 2026. Creia, descanse, confie no Senhor. Ora Israel, ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse conosco, não estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel. Graças a Deus, amado, que sempre houve o remanescente fiel. O remanescente que permaneceu fiel ao Senhor. Que não desanimou, que confiou, que acreditou. Que a tristeza pode durar todo o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Israel estava agora diante do desafio de construir o templo, de construir Jerusalém, de construir o muro. Mas o mesmo Deus que sustentou Israel, continuou sustentando e continua sustentando. E vai continuar também sustentando a minha casa e a minha família. A sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.